Fala aí, pessoal, bom dia GPS 10. Belezinha? Olha só, quando a gente grava de dia tem um problema da luz, né? Muita luz de fundo. Olha lá. Por incrível que pareça, está chovendo no Rio de Janeiro. Estou gravando isso da segunda-feira à tarde. Depois de séculos de estiagem, chuva, né? Foi bom para dar uma refrescadinha. Mas vamos lá, continuar contando a história. História velha, cascata. Muito obrigado pelos likes, compartilhares, curtires, inscreveres no canal, porque eu prometi ontem e vou cumprir. Temos que chegar a 25 mil inscritos neste canal. Avisa os amigos, passa para todo mundo, se inscreve 2 vezes, se virem, para poder no final da semana pegar os meus bonés históricos de Fórmula 1 e de competições em geral lá em São Paulo, para fazer um vídeo especialíssimo na semana que vem, só com todos os meus bonés, contando a historinha de cada um. Tem histórias boas, tá bom? Mas precisa chegar a 25 mil. Senão, babau, ninguém vai ver boné nenhum. De ontem para hoje, pelo que eu vi aí nas contas, me mandaram que foram 250, 200 novos inscritos, mas é pouco. Temos que chegar a 25 mil. Vamos falar do que hoje? Sabe do que? Copersucar. Prontos? Então vamos lá. Olha o prédio. Esses efeitos visuais. Vamos lá, falar da Copersucar, mas eu não vou falar da equipe Copersucar, da história da equipe Copersucar exatamente, que é uma história belíssima, foi uma grande aventura mesmo, uma aventura tecnológica, uma aventura comercial, uma aventura esportiva, levada a cabo pelos Fittipaldi nos anos 70, meados dos anos 70, né? Que contou, sim, com o valioso auxílio e apoio da ditadura militar, dos governantes da época, governo militar que ajudou na captura do patrocinador principal, a própria Copersucar, ajudou com a utilização, enfim, do túnel de vento da Embraer, o apoio político, obviamente, porque vivíamos, né, estamos falando do primeiro ano de 1975, aquilo que se chama, ou se chamava, de Brasil Grande. Na verdade, foi a sequência de roubalheiras e besteiras, não estou falando da Copersucar agora, estou falando do governo militar da época, daquela ditadura sanguinária, mas que fez o Brasil crescer em termos numéricos, né, de PIB, economia, os cambal, e empobrecer muito, né? Os pobres ficaram cada vez mais pobres, mais miseráveis, os poderosos ficaram cada vez mais ricos e mais poderosos, e os efeitos disso a gente sofre até hoje, né? Nesses 25 anos de ditadura militar, de 64 até 89, criou-se uma elite financeira, econômica, industrial, comercial no país, que usurpou as riquezas do Brasil, e o Brasil virou esse país miserável que a gente vê até hoje, né? Isso para quem acha que ditadura militar foi demais, nossa, foi super bacana, né? Nossa, a gente vivia em paz, tá bom, tá bom. Pensem assim, baseados nos depoimentos frágeis e superficiais de um ou outro parente, quando muito. Mas enfim, deixa a política de lado, porque tá difícil falar de política no Brasil desses dias, não é isso? Nesse contexto é importante dizer que a criação da Copersucar teve sim o apoio político, financeiro, logístico até da ditadura, porque era negócio para aquele Brasil, para aqueles generais, para aqueles militares, mais uma demonstração de grandeza, eu adorei fazer isso, mas vou fazer, de grandeza, de gigantismo desta pujante nação, né? Estádio para lá, ponte para cá, estradas a colar, fabricação de navio, de submarino ou planos, né? Usina atômica, usina nuclear e, por que não, uma equipe de Fórmula 1, né? Para aquele contexto ali, os Fittipaldi conseguiram encaixar bem o projeto de fazer um carro nacional, uma equipe brasileira de Fórmula 1, a primeira fora da Europa. E foi fantástico. A trajetória da Copersucar durou 8 anos, foram 8 anos de equipe. Começou como Copersucar, acabou como Fittipaldi, 3 pódios nesse período, né? Um deles do Emerson Fittipaldi aqui no Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Da janela dá para ver, da minha janela, vocês não vão ver nada. O segundo lugar em 78, aqui no Rio, um terceiro do Keke Rosberg na Argentina em 80 e um terceiro do Emerson em 80 também. Nos Estados Unidos, salvo engano, a primeira vitória, o primeiro pódio, porque alguma coisa assim, o Emerson estava lá. Mas, como eu disse, eu não queria contar a história da Copersucar.
Isso deixa para outro vídeo um dia desses, né? Para quem conhece melhor, inclusive. Queria contar a história, 6 minutos de introdução, para dizer o que eu vou contar hoje. Estão vendo como é que se embroma, né? Queria contar hoje a historinha de como encontrei 2 carros da Copersucar. 2 carros da Copersucar abandonados em São Paulo. E graças a essa descoberta, me dou o direito de ter essa pretensão, né? Graças a essa descoberta, esses carros hoje existem, foram restaurados, né? Talvez viessem a ser, porque alguém mais iria encontrar, se não fosse eu, outro jornalista, ou outro piloto, ou outro engenheiro, ou outro qualquer coisa, iria encontrar esses carros. E o fim deles talvez fosse mesmo que acabou sendo restaurados pela Dana, né? Uma fábrica de autopeças multinacional, que acabou assumindo essa missão e foi muito bem sucedida. Mas eu vou contar como é que foi isso. Em 1998, a gente estava começando o Lance, o jornal Lance, o Diário Lance, como o Lance se auto-intitula, não um jornal, mas um Diário Lance. Jornal para o qual eu trabalhei desde o número 0, aliás, antes do número 0, porque o Lance estreou na internet em 97, né? Primeiro da internet, depois foi por papel. Trabalhei mais de 10 anos no Lance, foi muito bacana, eu tenho um enorme carinho por esse jornal, não sei como é que está hoje das pernas, para falar a verdade, eu raramente passo em bancas de jornal, exceto quando eu vou lá para o centro da cidade, mas não me detenho muito para saber se o jornal está circulando ainda em todo lugar, enfim. Tinha uma redação em São Paulo, uma no Rio, eu sei que a redação de São Paulo fechou, infelizmente. Mas enfim, o Lance me contratou, eu fui o cara que fez Fórmula 1 para o Lance durante uma década e alguma coisa. Muito orgulho, com muita honra. E eu eu acabei descobrindo esses 2 carros da Copersucar e fiz uma grande matéria para o Lance com fotos, inclusive, né? E desta vez vocês não vão ficar órfãos das fotos, porque eu tenho as fotos no computador e na medida em que for contando a história, essas fotos vão aparecer aqui para vocês, tá? Elas fazem assim, ó. O Thiago vai colocar. Mas como é que foi a história? Alguém me cantou uma bola de que tinha visto numa oficina sórdida, lamentável, em Interlagos, perto do autódromo, 2 carros da Copersucar empilhados num canto, nos fundos da oficina, assim. Eu falei, porra, isso é uma puta matéria. 98, tá? A internet estava começando, gente. Então, eu tinha, como eu contei para vocês outro dia, uma máquina fotográfica digital que eu tinha comprado no Japão. Aliás, minto, eu não tinha ainda máquina fotográfica. Olha a história, minto. Eu tinha uma máquina fotográfica bonita, uma Canon, mas não era digital, que eu tinha comprado em Nevers, perto de Manicourt. Uma máquina muito bonita, pena que ela quebrou. E eu precisava bater as fotos com filmes. Eu tirava as fotos com filmes, né? Com filme, com película. E aí eu me armei daquela máquina, e fui circular mais ou menos pela região de Interlagos, onde me disseram que esses carros estavam. E no fim acabei encontrei. Era uma antiga oficina onde se fabricavam chassis de Fórmula Chevrolet. Salvo engano, pode ser que eu esteja completamente enganado quanto em relação ao nome, tá? Não sei nem se existe ainda empresa ou oficina, sei lá. Mas acho que chamava Tech Speed. E também já não fazia mais carro de Fórmula Chevrolet, porque acho que a Fórmula Chevrolet já tinha acabado, sei lá. Aí eu passei, era a hora do almoço, eu olhei lá no fundo, de fato eu vi uns negócios prateados assim em cima do, eu falei assim, puta que pariu, é o carro da Copersucar. E parei o carro e entrei, era uma descida assim. Aí tinha só um rapaz na oficina, acho que ele não tinha muita ideia do que estava ali. Eu falei assim, cara, esses carros aqui, putz, posso fotografar e tal? Eu sou jornalista. Aí o cara ficou meio desconfiado, falou assim, pode, mas faz logo aí, porque antes que o patrão volte, eu não sei quem era o patrão. Eu falei, não, tudo bem, claro. Porque para mim a matéria eram as fotos. Eu tinha as fotos, aí eu teria, claro, o local onde os carros estavam, e com aquilo, munido daquilo, eu iria ao Emerson, ou ao Wilsinho, sei lá quem for, contaria a história da Copersucar, e a história era aquela, havia 2 carros ali. E se desse para falar com alguém da oficina, tanto melhor. Se o cara se recusasse a falar, porque o cara era bravo, zangado, sei lá o quê, eu não falava, paciência. Mas eu tinha que tentar descobrir como é que aqueles carros foram parar lá, ia perguntar pro Emerson e tudo, e pro Wilsinho. E aí eu comecei a tirar umas fotos. E não podia tirar muito, porque foto você tem que revelar e tudo, né? Custava caro. Eu também não tinha uma limitação. O meu filme tinha 36 poses. E aí, não é que acaba o diabo da pilha da máquina fotográfica? Puta que pariu. Aí eu tinha tirado pouquíssimas fotos, 3 ou 4. Aí eu saí correndo com a máquina, né? Fui até o shopping Interlagos, que ficava mais ou menos perto.
achei uma loja, eu acho que era uma loja da Fuji, ou era uma fotótica, alguma coisa assim, onde os caras tinham essas baterias especiais para máquinas fotográficas, que não eram pilhas normais, né? Não eram pilhas comuns. Eram umas baterias para máquina fotográfica que eram vendidas. Aí consegui, né, a bateria e tal, voltei lá para a oficina, o cara não tinha chegado ao almoço ainda, tirei as fotos, pum, e descobri o diabo dos dois Copersucar, os dois FD02, que era uma evolução do FD01, F de Fittipaldi, de Divila, né? Do Ricardo Divila, ou Divila, como queiram, querido amigo, engenheiro, projetista, que fez o carro, então FD, Fittipaldi Divila, que pegou fogo na primeira corrida na Argentina, e aí por isso que veio já o FD02. O FD01 virou o FD02, basicamente foi isso. E era um carro com o nome do Ingo Hoffmann, e o outro, eu acho que tinha o nome do Wilson. Vocês vão ver aí nas fotos, talvez não... O do Ingo Hoffmann eu tenho certeza que tinha o nome dele, o do Wilson não tenho certeza, não lembro. Eu sei que eu tenho as fotos e eu não as revi antes de gravar o vídeo. E aí consegui as fotos do carro, não consegui falar com o cara da oficina, até hoje não sei quem era o dono da oficina, porque parece que o cara era muito bravo mesmo, não queria saber de ninguém espiando a sua oficina, sei lá o quê. E aí me mandei e fui revelar as fotos, revelei as fotos, levei ao jornal, levei ao Emerson Fittipaldi. Essas fotos eu digitalizei, por isso que eu as tenho, que vocês estão vendo aí, para completar a matéria. E ele na época disse: não, puxa vida, os carros, que bacana, que legal. Ele viaja, né? Ele vai, assim, olha para além do horizonte. Vamos fazer esses carros andarem, vamos restaurá-los e tudo mais e tal. Mas durante muitos anos os carros, pelo que eu sei, ficaram lá, ou foram tirados de lá e ficaram em algum outro lugar, em alguma outra oficina, em algum outro canto, esperando pela restauração, que depois de muitos anos acabou vindo, graças a Dana, os refez. Pena que não está escrito mais Copersucar na lateral dos carros, mas sim Fittipaldi. Parece que houve algum ruído na conversa entre os Fittipaldi e a Copersucar, entre o Emerson e a Copersucar, que ainda existe, né? Esta grande cooperativa ou refinaria ou sei lá o que faz álcool e açúcar, é uma grande empresa. Mas os carros pelo menos foram restaurados, estão funcionando. Quem participou muito da reconstrução foi o Darcy, infelizmente morreu pouco tempo atrás, que era mecânico dos Fittipaldi, né? Foi mecânico na Fórmula 1, seu Darcy. E o carro já andou algumas vezes, é muito bacana, andou em Interlagos, inclusive, uma vez com o Wilson, foi muito emocionante mesmo. Motorzão Ford, né? Aquele Ford V8, Cosworth, câmbio Hewland, caixa de direção de Chevette. Vocês sabiam disso? Primeiro Copersucar tinha caixa de direção de Chevette, tinha uma razão técnica qualquer que eu não vou saber dizer qual é. Carros lindos, né? Carros bonitos, totalmente carenados, eram uma revolução aerodinâmica de uma certa maneira, acabaram ditando uma moda também, né? Um conceito aerodinâmico que o Divila estudou e intuiu, porque não havia túnel de vento como há hoje, não havia computadores e tal, estava tudo aqui. Legal que esses carros então foram restaurados e eu fiquei muito feliz quando eu soube que isso tinha acontecido, né? Um deles pelo menos. O outro amarelo que foi restaurado não era um daqueles que estava lá, ou se era, mudaram a cor, sei lá. Mas um daqueles que estava lá foi efetivamente restaurado. E é bom saber que alguns dos carros que a Copersucar fez, que a equipe Fittipaldi fez ao longo desses 8 anos, né, de 75 até 82, alguns sobreviveram, inclusive alguns correndo na Europa, foram comprados, né, por colecionadores, alguns inclusive participam de corridas de Fórmula 1 clássicos, sendo que um deles pertence ao cara, um cara que mora, um brasileiro que mora em Mônaco, não sei direito a origem dele, mas se vocês se lembram da Taito, vocês lembram? Fliperama? Isso que eu estou mostrando aí, essas imagens, que eu mandei pro Thiago também. Fliperama. A Taito era uma grande fabricante de máquinas de pinball e também de outras máquinas de jogos, né? De fliperama, que a gente comprava fichinha, ia jogar e tal, não sei o quê. E essa família enriqueceu e esse cara mora hoje na Europa, em Mônaco, sei lá, e corre, entre outras coisas, corre de Fórmula 1 clássicos e tem um Copersucar. Sensacional, né? E o carro parece que anda bem. E é legal que essa história persiste, né? A gente tem raríssimos casos de equipes de Fórmula 1 sediar com sedes ou com fábricas fora da Europa, e a Copersucar foi a primeira mesmo. Para finalizar, se vocês têm muita curiosidade para saber mais coisas da Copersucar, eu sempre indico ir até Interlagos.
ali naquela avenida, que acho que é Teotônio Vilela, onde fica o Portão 7, onde a gente entra no autódromo efetivamente, uma daquelas garagens ali, né, era a fábrica da Copersucar. Né? Sempre que eu passo ali, eu não vou saber precisar para vocês o número, mas enfim, não deve ser tão difícil de encontrar, inclusive perguntando lá. Então, se um dia você estiver passeando por ali, pela Zona Sul de São Paulo, Interlagos e tudo mais, que aquela região tem um encanto da história do automobilismo, sem dúvida, saiba que uma daquelas garagens ali foi uma fábrica de uma equipe de Fórmula 1. E isso, sempre que eu passo ali, eu fico bastante tocado, né? Por saber que a parte da história do automobilismo, da Fórmula 1 foi escrita ali e está lá ainda. Não está como fábrica, obviamente, não sei nem sei o que tem hoje lá, mas o prédio está lá. Então, acho que o DNA da Copersucar está naquelas paredes, naqueles tijolos, com certeza. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, hein? Ó, pim, curtiu, compartilhou, manda pro WhatsApp, pros seus amigos, pros seus grupos, coloca no Facebook. Façam o que for preciso. Nós precisamos de 25 mil. Precisamos não, eu que inventei esse número aleatoriamente, arbitrariamente, melhor dizer. Se tudo der certo, quando eu for para São Paulo esse fim de semana, eu trago meu saco de bonés. E olha, tem boné, hein? Vai render vídeo para burro aquilo. Cada bonezinho que eu colocar na cabeça vai ser uma história para contar. Hasta amanhã. Tchau, gente.